é que nós temos excelentes hepatologistas. E, portanto, eu estou tranquilo quanto à forma como os doentes vão ser tratados. Mas deixem-me voltar. Não, nesse aspecto ninguém duvida. O problema aqui é o dinheiro. Não, mas o problema é que os excelentes hepatologistas que nós temos, Marina, vão ter a capacidade exatamente da decisão. Eu costumo dizer que os guidelines são muito importantes, mas a nossa capacidade de raciocínio não deve ser minimamente frustrada. Okay. E, portanto, nós não precisamos de guidelines. É importante sabermos o que se passa, mas a nossa própria experiência é importante. Claro. Eu lembro que eu e a professora Fátima Cerejo tratamos hepatites víricas há 30 anos ou mais. Portanto, nós temos o nosso know-how, a nossa experiência que nos permite isso. Mas eu, se me permite, queria voltar um bocadinho atrás àquilo que a professora Fátima Cerejo disse, que eu acho que é fundamental. Se este país tivesse a possibilidade de estudar os aspectos económicos da hepatite C a médio prazo ou a longo prazo, 20 anos, sabe o que era importante? Era fazer o despiste de todos os doentes com hepatite C e tratá-los. Sabe porquê, Marina? Porque quem vive nos hospitais sabe que os gastos com as complicações da cirrose, com o preço que nós gastamos ou utilizamos no tratamento do carcinoma hepatocelular, os transplantes hepáticos, seria importante fazer o despiste e tratar os doentes. Portanto, aqui é um princípio que está pervertido. E há aqui outra história que também está pervertida, Dr. José Cota, que é a história de não sabermos exatamente quantos doentes existem em Portugal e começarem a ser tratados mais cedo, que é uma coisa que a professora Fátima... Isso são estimativas, obviamente, mas isso não é só um problema de Portugal. Não é. Nós sabemos, por exemplo, que nos Estados Unidos, cerca de 50% dos portadores de vírus da hepatite C não estão diagnosticados. Okay. Há países na Europa, por exemplo, aqui na vizinha Espanha, no norte de Espanha, há estudos que demonstram que mais de 80% dos doentes infectados com vírus da hepatite C não estão diagnosticados. Okay. Agora, o que aqui, ao fim e ao cabo, está a ser dito é que isto implica uma visão de médio e de longo prazo e não uma visão de curto prazo. Porque a visão de curto prazo é completamente penalizante para os doentes e, do ponto de vista farmacoeconómico e do ponto de vista económico em geral, em termos de saúde, vai se revelar catastrófica. Claro. Portanto, nós temos de ter uma visão mais alargada, uma estratégia, não é? E é isso que neste momento é desejável. Acredito que é necessária essa visão e acredito que todos nós a temos. O problema continua a bater na mesma tecla e, desculpem eu aqui estar a fazer um bocado o papel de advogado do diabo, doutora Fátima. O problema aqui é a crise, é uma coisa que se chama crise onde não há dinheiro. Claro. É que não há mesmo dinheiro. Onde é que o Estado vai arranjar dinheiro para? É isso que muitas vezes se questiona, não é? Acha que este bom senso de que vocês estão a falar vai prevalecer e, de facto, se vai olhar para a hepatite C com a visão que ela precisa ter e o tratamento destes doentes? Eu acho que aquilo que se passa neste momento é um bocadinho variável de hospital para hospital. Ora, isso também é um bocadinho variável. E há hospitais em que, portanto, já há doentes a fazerem tratamento, mas eu penso, antes de tudo, que nós, médicos, temos a função de tratar os nossos doentes. E os doentes que precisam de fazer tratamento só os temos que propor para tratamento. Claro. Aos políticos caberá outra decisão. E a eles, a função deles. E às administrações, que papel é que cabe? Também cabe um papel importante. Quer dizer, é lógico que as administrações têm que se reger por aquilo que lá lhes chega. E o que é que lá lhes chega? Chega-lhes aquilo que nós pedimos e, enfim, quando eu peço um medicamento no meu hospital, esse medicamento segue uma série de trâmites. Até vai à Comissão de Farmácia Terapêutica, a Comissão de Farmácia Terapêutica toma a sua decisão, discute comigo o papel e a necessidade do fármaco, caso seja necessário, e coloca à administração a necessidade da administração desse fármaco. Pronto. E é assim que as coisas se processam. É lógico que tem que haver aqui também uma base de confiança. Quando eu discuto com alguém e quando peço um fármaco, a pessoa que está lá em cima na Comissão de Farmácia Terapêutica sabe quem sou eu, que pede esse fármaco e confia, enfim, nas minhas capacidades e da necessidade da administração dessa mesma terapêutica. Tem que haver um diálogo entre as várias entidades. Nós temos de perceber um pouco isto que a Fátima está a falar, nós temos de perceber que estamos a tratar doentes que acorrem a consultas altamente especializadas. Não é? Portanto, isto são consultas de hepatologia ou de gastroenterologia e, portanto, consultas muito, muito, muito especializadas em que a margem, digamos, de contrariar a prescrição de um médico é mínima. E, portanto, as próprias administrações confiam, obviamente, porque sabem que têm profissionais altamente especializados nesta área e, portanto, confiam. Espera-se, é da parte dos profissionais, o tal rigor e
bom senso que A possibilidade de ver hospitais a tratarem de uma maneira e outros a tratarem de outra não o preocupa, Dr. Fernando Ramalho? Não poderá acontecer? Por isso é que eu de início disse que neste país os novos fármacos têm que se centralizar em alguns hospitais e não Veria todos os com hospitais. bons olhos a criação de um NICE, por exemplo? De um NICE, de um centro de farmacoterapia e que fizesse essa avaliação dos medicamentos ou não é necessário? O Infarmed tem esse papel? Não vejo. Aliás, os novos fármacos, contrariamente ao que era usual, e eu, a propósito do pedido à Comissão de Farmacoterapêutica, eu trato 20 e tal doentes com os novos fármacos e não tive uma única recusa das administrações. Isto tem a ver com os aspectos de confiança e tem a ver com o que o Dr. Cotter diz. De facto, a unidade de patologia, as consultas terapêuticas de patologia do Hospital Santa Maria são consultas altamente credenciadas. Eu não vejo a capacidade de uma comissão de farmácia terapêutica desta natureza e com este centro... negativamente. Agora, o que eu me parece, Marina, e o que eu disse inicialmente é exatamente neste sentido. Nós temos que, na realidade, centralizar estes novos tratamentos em alguns hospitais e não todos os hospitais. Hospitais de referência para esta Não vejo outra patologia. forma. Não vejo outra forma. Eu vejo com alguma preocupação, o meu hospital, que é o Hospital da Professora Fátima Cerejo, que é o Hospital de Santa Maria, porque aquilo que se lê neste momento, e isso preocupa, é que Santa Maria vai ter um budget, um orçamento, vai ser francamente menor do que Menos era 90 milhões, com a abertura do novo hospital de Loures. Isso preocupa-me, mas de qualquer forma, voltando à mesma história, eu acho que compete-nos a nós evitar o despesismo para que estes doentes possam, de facto, ser tratados. Claro. Mas deixe-me só acrescentar aqui uma coisa, não é contrariar o Dr. Cotter, mas eu acho que o mal do vizinho doeu muito bem, mas continuo a insistir, que apesar de Espanha no Norte, 80%, se metade dos americanos não saibam, eu acho que nós temos que fazer um esforço exatamente contrário. Nós temos que fazer um esforço de ir buscar os doentes mais precocemente, porque o problema do despesismo é isso que me parece que é fundamental. Mas em relação a estes centros de referência, isto foi debatido também há bem pouco tempo noutra reunião. O problema eu penso que temos que pensar um bocadinho de outro modo. Porque é lógico que tem que haver esses centros de referência, mas nós não podemos esquecer que o país todo não tem capacidade de vir ao Hospital Santa Maria, ao Hospital São José e como é que nós fazemos? hospitais da Universidade de Coimbra. Então, e os doentes que estão no interior são tratados como? Como é que é? Vêm ao hospital cada vez que vêm ser submetido a terapêutica? Tem resposta. Não, eu acho é que se tem que dar formação aos médicos que querem tratar doentes com Clínicos gerais? Está a falar de clínicos gerais? Não. Eu não estou a falar, eu penso que o clínico geral não é essa a sua função. Quer dizer, eu penso que há especialistas por este país fora, especialistas por este país fora, ou que se queiram especializar no tratamento destes doentes, ou que se não têm formação, que se lhes dê essa formação. Agora, não tenho dúvidas nenhumas que quem trata as hepatite C com os novos fármacos tem que saber o que está a tratar. Tem que saber o que está a tratar. E tem que se dar formação às pessoas. Ela é polémica e eu não estou totalmente de acordo, porque acho que a descentralização demasiado é um erro crasso. Eu pulo precisamente por ser polémico. Eu acho que o país é suficientemente pequeno para nós dividirmos em 3 zonas. Zona Norte, Zona Centro e Zona Sul. Tens que dar oportunidade a toda a gente. E, portanto, eu não digo que os médicos não possam ter a oportunidade de se tratar, mas, ora, descentralizar demasiado é perigoso. É perigoso, é perigoso e tem uma outra questão. Não sei se todas as direções dos hospitais, todos os conselhos de administração estarão disponíveis exatamente para esses casos. Isso é outra Mas desde que as pessoas tenham formação, desde que os médicos que tratam os doentes tenham essa formação, quer estejam no Hospital Santa Maria, nem no Hospital de Santa Maria, todos os médicos estão preparados para tratar doentes com hepatite C com estes novos fármacos, não tenho dúvida nenhuma. Não, mas não é isso que eu digo. Portanto, esse é que é o problema. Portanto, tem que haver médicos especializados para tratar estes doentes com estes fármacos. Isso é que é essencial. Claro que eu sei que isto é polémico. Claro que é. Mas isso vem um pouco de encontro àquilo que eu disse há pouco, que estes doentes são doentes tratados em consultas altamente especializadas. Altamente especializadas. Agora, nós não podemos pensar tampouco numa centralização absoluta disto. Não é possível. Isso é Não impensável, possível. isso seria caricato, até porque nós sabemos que existe, para além da especialidade de gastroenterologia, existe uma subespecialidade da hepatologia reconhecida pela Ordem dos Médicos e estão hepatologistas dispersos pelos diferentes serviços de gastroenterologia do país, com capacidade para fazer estes tratamentos. Portanto, isto seria absolutamente impensável cair em alguma tentação, ainda que essa tentação seja económica, de estar a tentar centralizar essas coisas. Isso seguramente não é possível. Até porque mesmo do ponto de vista económico, isso depois não se revela vantajoso em termos de economia. Não há. Isso está aprovado.
E já nem falemos naquilo que iria prejudicar em termos de qualidade de vida os próprios doentes. Os próprios doentes. Doutora Fátima, também queria, já pediu a palavra há um certo tempo, mas a polémica acendeu-se e, portanto, deixem-me a seguir. Eu pertenço a um hospital dito mais periférico. Sim. E, no entanto, a nossa consulta de hepatologia é uma consulta que foi criada há alguns anos atrás, há bastantes anos, o que acontece é que temos uma experiência muito extensa nesta área. Claro. Eu acho que deve tratar o especialista que tem competência para tal. E que tem experiência. E aí não incomoda quem seja, tem de ser experiência e pronto. Exatamente. E também acho que, discordo aqui um bocadinho com o professor Ramalho, que transferir os doentes para 3 centros no país é muito, penso que do ponto de vista económico é mau, e também do ponto de vista clínico também, porque há pessoas competentes noutras zonas do país. Seria um desperdício de recursos humanos altamente especializados que estão dispersos pelo país, quando em bom tempo... Exatamente. Vou-lhe dar a palavra, professor Ramalho, esteja descansado. Não. O que tem a dizer em sua defesa? 3-1 é evidente que é uma derrota, mas é evidente que eu não me sinto derrotado. O professor Ramalho sabe bem a verdade disto que eu estou a dizer, porque o professor Ramalho, inclusivamente, tem muitos, como eu, que com muito orgulho fui discípulo dele, e que hoje estão em Guimarães, exercendo muito daquilo que o professor Ramalho me ensinou. Claro. Então, mas deixaria ficar mal o meu mestre. Quer explicar de facto porque... Não, quando eu falo em 3 centros, é um exemplo, não significa que sejam 3 centros. É para lutar contra a descentralização demasiada. Okay. É isso que eu sou contra a descentralização demasiada. Pois. Portanto, acho que deve haver centros, mas não descentralizar de uma forma que me pareceu que a professora Fátima Cerejo queria dizer. A descentralização era neste sentido, era da formação das pessoas, formar as pessoas para os doentes poderem ser tratados nos Mas distritos formar as pessoas, locais. como dizia a Fátima Augusta, é verdade, é preciso ter muita experiência nesta área. E formar pessoas hoje em dia para tratar os novos fármacos é muito complicado. Ora bem, isso também é uma verdade, só tem experiência quem trata. Isso é a realidade que temos visto, não é? O problema é que nós temos muita gente a tratar. E eu tenho dúvidas... O que há chega, é isso que me está a dizer e, portanto, vamos adaptar os doentes... Mas tem que haver uma adaptação, tem que há. haver, de facto, o bom senso. Aqui manda, na realidade, o bom senso e acho que é importante que todos juntos se consiga definir uma forma de tratar estes doentes e percebermos necessariamente que temos que defender e lutar contra o desperdício e utilizar os fármacos exatamente naqueles doentes que são estritamente necessários. O desperdício de uma forma racional. Exato. Uma das mas sabe qual é o grande problema? E eu, como sou o mais velho de todos que estou aqui... Mas está bem conservado. Mas sabe qual é o problema? É que às vezes há tentações. Claro. E é contra essas tentações que nós temos que lutar. Por muito que custe, um doente chegar ao pé do médico e dizer mas eu não posso usar, mas porquê é que não posso usar? E o médico tem que ter a capacidade de dizer não pode usar porque a sua doença é mínima, não pode usar enquanto não experimentar e chegamos à conclusão que os fármacos antigos não funcionam, claro. Mas também dizemos esta frase muito, este senhor tem esta doença, a única solução são os novos fármacos, porque a partir daqui é o transplante. Claro. Portanto, tem que haver aqui um bom senso. Uma coerência e bom senso. Exatamente. Eu tenho a dizer que tenho feito vários programas sobre isto e fiquei muito satisfeita porque foi, de facto, o grupo mais otimista que eu encontrei, porque estou a ver os profissionais de saúde, de facto, pessimistas em relação ao futuro, em relação ao SNS, o que é que vai acontecer, e ao facto de poderem não ter dinheiro e disto vir a ser pior. Estes duas senhores estão otimistas e eu acho que é por aí, é importante que haja este otimismo e espero que se consiga concretizar na prática tudo aquilo que vocês estão aqui a dizer. Marina, só em 10 segundos dizer isto. Muito rápido, professor. É muito importante que de uma vez por todas se chegue a esta conclusão. Os médicos, cada vez mais, têm que saber um pouco de racionalização e saberem prescrever e saberem que gastar demais é prejudicial para o nosso país. E podemos utilizar exatamente os medicamentos nos doentes que necessitam deles. E fica o recado para os vossos colegas. Muito obrigado pela vossa presença neste especial saúde. Por mim é tudo. Já sabe que eu volto para a sua companhia para a semana com mais saúde. Até lá. Da da da